Oi, pessoal, boa tarde. Agora sim, eu acho que está dando certo, né? A gente é novo aqui nessa história de transmissão ao vivo, eu mesmo nunca fiz, não sei se o Guilherme fez. Não, também não sou muito a favor. Então, a gente teve um probleminha na primeira, mas agora eu acho que está dando certo, né? Então, vejam o que acontece. Eu vou aqui me levantar rapidamente para dar o play no Instagram também, para ver se a gente consegue fazer a transmissão ao vivo igualmente no Instagram, ok? E eu acho que está começando lá no Instagram. Já estou vendo aqui que tem curtida na live. Vou tentar abrir aqui também uma nova aba para que a gente acompanhe os eventuais comentários, né? Aqui, eu acho que está dando certo. Vamos lá, certo? Então vamos dizendo aí se está dando certo. Vão comentando aqui na live se vocês estão conseguindo assistir direitinho. E por enquanto, vamos dizendo aí. Saiu um áudiozinho aí diferente. Ok? Tudo certo? Tem uma pessoa que está nos acompanhando, tem 3 pessoas que estão nos acompanhando, 2, né? Então é o seguinte, sem mais delongas, vamos começar aqui um pouco sobre a nossa explicação acerca da ação popular que ajuizamos no dia 1º de maio, né, sobre a questão do fim da integração espacial aqui em Campina Grande, né? O Instagram também estou vendo que tem gente nos acompanhando, certo? Então, boa tarde para todo mundo. E é o seguinte, meu nome é Olímpio Rocha, sou advogado, aqui do meu lado o companheiro Gilead, pode se apresentar. Como o Olímpio disse, meu nome é Giliard, eu sou farmacêutico e nós somos militantes já há algum tempo nos movimentos populares, né? Perfeito, perfeito. Estamos aí na luta há alguns anos, junto a vários movimentos sociais, e o fato é que nós somos procurados, né, também enquanto usuários de transportes públicos, eu especificamente, apesar de ter um veículo próprio, principalmente nos fins de semana, lanço mão sim do transporte público, lanço mão sim dos ônibus aqui da nossa cidade, como uma forma também de ocupar os espaços urbanos, né, algo que é muito importante. E eu sei que Gilead também é usuário dos transportes públicos, não tem veículo próprio, tu tem veículo Não, próprio? tenho não, eu faço a utilização do transporte público como a maioria dos trabalhadores da cidade, né? Perfeito. Uso todo dia, em vários horários. Então, pessoal, é isso. Vejam, uma vez que foi definido pelo município de Campina Grande, pela STTP, que é a autarquia municipal, que regula os serviços públicos no que toca aos transportes aqui na nossa cidade, que haveria a implantação do chamado sistema de integração temporal, né, e que o sistema de integração espacial, ou seja, a integração física, a baldeação gratuita que acontecia desde 2008 lá no terminal de integração Raul de Souza Costa aqui em Campinas iria acabar. Obviamente que isso gerou uma série de insatisfações por parte da população de Campina Grande. E muitos militantes, muitos professores, muitas professoras, muitos estudantes nos procuraram para apresentar essa insatisfação que estava acontecendo em razão dessa decisão do município e da STTP, né? Então, nós fizemos uma busca muito aprofundada, nós fizemos uma pesquisa bastante pormenorizada na legislação municipal, que é a legislação que regula a matéria, e acabamos, de fato, encontrando uma série de normativas, acabamos encontrando uma série de leis que não tem para onde correr. Elas impedem que haja o fim da integração espacial em Campina Grande. Isso não quer dizer que a integração temporal não possa acontecer. Uma coisa não se mistura com a outra, né? Uma coisa não se mistura com a outra. O fato de que dentro do terminal de integração
as pessoas podem descer e pegar o segundo ônibus de forma gratuita, certo? Está garantido em lei municipal. É uma lei municipal do ano de 1993. Eu vou tentar aqui abrir a inicial da ação popular para dizer especificamente para vocês qual é o número dessa lei municipal, mas é uma lei municipal que foi sancionada pelo então prefeito Félix Araújo Filho, que dizia o seguinte: o terminal de integração física estava, a partir de então, autorizado a ser construído, né? Aliás, o município, melhor dizendo, estava autorizado a construir o terminal de integração física a partir daquela lei municipal de 1993. A mesma lei municipal de 1993 diz que, uma vez construído o terminal de integração física, lá dentro deve acontecer de forma gratuita a baldeação, ou seja, quem desce lá dentro pega o segundo ônibus e não precisa pagar por isso. Isso está escrito em lei municipal, certo? Isso está escrito numa lei municipal de 1993. Como todos sabemos, 15 anos depois, foi de fato construído o terminal de integração, de 2007 para 2008, né? E uma vez que esse terminal de integração foi construído, 15 anos depois da lei municipal que o autorizou a ser construído, que autorizou a sua construção, não tem para onde correr. A baldeação física gratuita lá dentro, ela precisava ser respeitada, como vinha sendo respeitada de fato desde então. Até que houve essa reunião do Conselho Municipal de Transportes no dia 8 de janeiro de 2019 e ficou definido nessa lei, nessa reunião do Conselho Municipal de Transportes, que a integração física, a integração espacial, ou seja, a baldeação gratuita, que sempre ocorreu normalmente lá dentro, iria acabar, né? Iria acabar, ou seja, uma ata de reunião do Conselho Municipal de Transportes revogou, entre aspas, uma lei municipal, o que é impossível, né? Isso é direito elementar, isso é algo que nós aprendemos nos primeiros anos de faculdade, né? Uma lei não pode ser revogada por nada que não seja hierarquicamente superior, por nenhum outro instrumento normativo que seja superior a ela. Além de haver essa lei de 1993 que determina expressamente, repito, que a baldeação gratuita física deve acontecer lá dentro do terminal, o edital da concorrência, em 2014, que redundou na concessão dos serviços públicos para os dois consórcios que venceram aquele certame, o consórcio Santa Maria e o consórcio Santa Verônica, cada um dos consórcios composto por duas empresas, né? Ou seja, são 4 empresas no total, Transnacional, Nacional, a Cabral e a Cruzeiro, né? E a Aviação Cruzeiro. Então, está lá escrito no edital de 2014 que a tarifa pública ela deve ser calculada com base na existência do terminal de integração física, com base na baldeação gratuita que sempre foi feita dentro do terminal de integração física. Então, vejam, de cara, de saída, nós temos aí 2 instrumentos normativos que impedem que haja o fim do terminal de integração, que haja o fim, melhor dizendo, explicando muito bem, impedem que haja o fim da baldeação gratuita que sempre aconteceu lá dentro. O primeiro é a Lei Municipal de 1993, cujo número agora eu não estou lembrado, mas está bem expressa na inicial da nossa ação popular, como todos podem ter acesso aí através das redes sociais. E o segundo instrumento normativo que impede esse fim da baldeação gratuita dentro do terminal de integração é o edital do Sertão de 2014, que redundou na concessão dos serviços públicos, né? Que redundou na concessão dos serviços públicos para exploração do transporte na cidade, né? Então, o segundo ponto sobre o qual eu gostaria de falar também nessa questão da ação popular é o fato de que, mesmo que não houvesse uma lei, mesmo que não houvesse um edital que impedisse o fim da baldeação gratuita dentro do terminal,
o que nós temos é o princípio constitucional que proíbe o retrocesso, né? É um princípio constitucional implícito, né? Para quem gosta de estudar hermenêutica, para quem gosta de estudar a teoria geral do direito, vai lá em Robert Alexis, Ingo Sarlet, que são grandíssimos constitucionalistas, Leon Streck, né? E vai ver que todos esses grandes constitucionalistas, todos esses grandes juristas fazem menção, defendem que precisa ser respeitada, é uma conquista do Estado Democrático de Direito, né? Então, repito, mesmo que a lei que concede, né, mesmo que não houvesse a lei que obriga que se respeite a baldeação gratuita física dentro do terminal, e mesmo que não houvesse o edital, né, do certame, que também vincula a existência dessa baldeação temporal, o princípio constitucional da proibição do processo permitiria o fim da baldeação física gratuita é uma conquista da população, né? Independente de se tem gestão X, Y, Z, o fato é que é uma política pública que vinha sendo praticada há mais de 10 anos, que efetivava um direito social, transporte é um direito social, está lá expresso, artigo 5º, artigo 6º da Constituição Federal, e uma vez que nós temos, portanto, essa efetivação de um direito social, não pode haver o retrocesso disso, né? Como se, sei lá, tentando dar um exemplo aqui, talvez do esdrúxulo, se o fim da vacinação, como a gente sabe que alguns malucos agora querem fazer, porque se teria descoberto que teria outra forma de imunizar as crianças, uma forma de imunizar as crianças via pensamento, sei lá, né? Então, obviamente que isso seria um retrocesso tremendo, não poderia jamais ser permitido, repito, com base no princípio da proibição constitucional do retrocesso, do princípio constitucional da proibição do retrocesso. Eu não sei se eu estou sendo prolixo, eu não sei se vocês estão conseguindo compreender todos esses argumentos que eu estou trazendo aqui. Eu vou tentar aqui acessar a parte dos comentários para saber, eventualmente, se alguém já está comentando alguma coisa, etc., né? Por enquanto, nós não temos comentários, estamos no ar há 15 minutos, estamos com 7 pessoas assistindo aqui a nossa transmissão ao vivo. Fiquem à vontade, né, para eventualmente trazer as suas dúvidas, fiquem à vontade para eventualmente trazer as suas ponderações acerca desse problema. Eu estou vendo aqui que o amigo Rafael Meira já comentou, um abraço, né, mandou um abraço, grande abraço, Rafael, estamos juntos. E, repito, então, fiquem à vontade para eventualmente interagir conosco. Repito que nós estamos aprendendo a mexer nisso aqui, conseguir abrir uma nova janela para ter acesso aos comentários, enquanto outra janela está nos filmando, né? Lá no Instagram também estou vendo que tem uma galera assistindo, né? O Instagram está mais difícil de eu olhar, que está longe aqui, né? Mas, enfim, a gente desenrola. Bom, então, tentando voltar aqui à linha de raciocínio. Primeiro, a inicial da ação popular, ela está disponível online aí. É só vocês verem as minhas publicações, as minhas últimas publicações, né? E, segundo, quais são os argumentos jurídicos principais? Primeiro deles repito, a existência da Lei Municipal de 1993, que obriga o município a fazer a baldeação gratuita física dentro do terminal, né? Segundo, o edital do certame de 2014, que vincula o cálculo da tarifa à existência do terminal com baldeação gratuita física. E terceiro, né, o mais importante de todos, mesmo que não houvesse lei, mesmo que não houvesse edital, o princípio constitucional da proibição do retrocesso. Uma política pública que está efetivada, que está fazendo bem à população, não pode ser assassinada dessa maneira, né? São esses, portanto, os três argumentos, digamos, mais consistentes que nós temos contra o fim da integração espacial física, né? Contra o fim da baldeação gratuita física dentro do nosso terminal.
certo? Eu acho que é interessante a gente também relembrar, né, porque a gente sabe que essa decisão não é meramente técnica, essa ideia de que do encerramento da integração do tipo espacial, ela não é apenas uma decisão colocada na ideia de compensação financeira, mas também numa questão política. A gente sabe que quem já fez, quem já participou de movimento estudantil, movimentos sociais, sabe que dentro da cidade de Campina Grande, o sindicato das empresas de transporte público ela é um grupo muito forte politicamente e que, independente de governo, ele tem jogado muito dinheiro. Isso se sabe que há o apoio a campanhas do mais variado espectro político, o que resulta numa força. Eles têm bastante força, a gente sabe que é complicado enfrentar essa força do Citrans. Mas agora, nesse momento, em toda essa questão do fim da integração espacial, toda essa questão ela foi envolta em certas atitudes que levaram a gente mesmo a entrar com essa ação popular. No final do ano passado, começou por parte do Citrans a pressão pelo aumento da passagem. A gente sabe que todo final de ano o Citrans e a STTP começam a discutir o aumento da tarifa de ônibus e que isso é uma forma, na teoria, de pressionar, de conseguir esse aumento, que a gente sabe que sempre acontece no começo do ano, janeiro, fevereiro, que normalmente é quando os movimentos estudantis e sociais estão mais desmobilizados pelo início das atividades, né? E ano passado, junto de uma decisão, se eu não me engano, do Ministério Público do Trabalho, não foi? Não lembro exatamente. O que ficou divulgado na imprensa é que uma decisão da Justiça do Trabalho, a qual eu particularmente não tive acesso, teria determinado que as empresas voltassem a ter o cobrador de ônibus, né? Então, por conta dessa determinação da Justiça do Trabalho, oriunda de uma ação civil pública impetrada, né, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, as empresas estariam alegando a impossibilidade de manter, né, digamos assim, de cumprir essa determinação judicial e, por isso, estariam buscando formas de compensar a necessidade de voltar a gastar com o cobrador, né? É mais ou menos por aí. Inclusive, eles citaram que aumentariam o valor, teria que ser aumentado entre 40 e 80 centavos, eu não lembro bem exato o valor que as empresas alegaram que deveria aumentar a passagem aqui para poder cobrir a volta do cobrador. E então foi dito que a prefeitura, como forma de retardar esse aumento, iria implantar e aceitar e colocar em prática a integração temporal, nos moldes que a gente já recebeu, com o passageiro podendo fazer a integração em até 1 hora em qualquer lugar da cidade. Isso seria uma forma de evitar o aumento. O que é estranho, porque cerca de 1 mês depois, o aumento aconteceu. Nós tivemos um aumento da tarifa em 30 centavos para aqueles que compram a passagem e 40 centavos para comprar a passagem no bilhete eletrônico e 40 centavos para passagem em dinheiro. Ou seja, o cobrador ainda continuou no processo de receber a passagem em dinheiro durante as viagens, só que está sendo paulatinamente colocado a passagem eletrônica, a bilhetagem eletrônica através do cartão, que já era de utilização dos estudantes. E, logo depois disso, já veio o processo de informação de que o terminal de integração, onde era possível fazer a baldeação sem limite de horário, ele seria desativado, tornando-se apenas um ponto de ônibus gigante, onde todas as linhas passariam. E isso teria sido ocorrido no começo do ano. Só que, por pressão popular, pressão de alguns movimentos e por desgaste político,
foi sendo adiado, até que agora, dia 1º de maio, em ironia por ser no Dia do Trabalhador, essa paulada, foi encerrado o processo de utilização da integração. Quem acessa hoje a integração não necessita fazer mais isso com sua passagem, com seu bilhete, podendo adentrar a integração sem pagar e só pagando no ônibus. Sendo que, se houver necessidade, vai ter que passar as mesmas 1 hora que passaria fora da integração. E isso. Ou seja, quem paga sem o bilhete, paga 2 vezes, porque não pode fazer a baldeação de maneira nenhuma. E a gente sabe que isso é um duro golpe para quem é trabalhador, para quem é estudante, sabe que o preço da passagem, inclusive o preço da passagem de Campina Grande, é um dos mais altos em cidades que possuem o mesmo porte, certo? E a gente sabe que o processo de decisão, de escolha do valor da passagem, ele é uma escolha bastante nebulosa, porque a bendita a famada tabela, a famada planilha que o Citrans apresenta de custos, acaba sendo bastante complicada e, obviamente, eles não fazem a mínima questão de explicar. Então, partindo disso e partindo do prejuízo que que essa decisão da prefeitura, da STTP e do Citrans tem trazido aos trabalhadores, aos estudantes, aos moradores em geral de Campina Grande, nós decidimos entrar com essa ação popular, como disse, com algumas bases, com base jurídica, explicando exatamente onde esses 3 entes falham e como eles estão tratando de uma maneira, como é que eu posso dizer, de uma maneira incorreta, ilegal e inconstitucional, a questão da baldeação, além de alguns outros pontos. A gente sabe que junto desse processo de integração temporal, alguns outros inconvenientes surgiram. Eu acho que o mais visível deles é a questão da alteração do modo como se entra e sai de dentro dos coletivos aqui em Campina. Na integração, a gente já viu essa diferença quando as pessoas que estavam na integração, mesmo esperando mais de 1 hora, tinham que adentrar o ônibus pela porta dianteira. E quem saía do ônibus, antigamente, saía tanto pela porta do meio como pela porta de trás, porque elas não possuíam catraca. Hoje foi acrescida uma catraca na porta traseira e todo mundo tem que sair por ela, o que aumentou a questão do tempo de embarque e desembarque. Prestem atenção que a ideia do tempo é muito importante aqui, porque se a gente leva em consideração que a integração só pode ser feita em 1 hora, cada minuto que a gente perde no embarque e desembarque faz diferença. Hoje, para quem pega ônibus com frequência, somente linhas mais concorridas, como 444, 404, os leste-oeste que fazem a linha para as universidades, sabem que o desembarque dentro do ônibus, o desembarque do ônibus pela porta traseira, pela roleta, acaba fazendo com que a parada do ônibus nas diversas paradas seja mais demorada. Outro ponto é o fato dos ônibus estarem rodando com uma velocidade um pouco menor. E isso não sou eu que digo, mas tem maior fluxo, que é o 444, e o oeste, os ônibus do Cruzeiro, industrial, o ônibus está realmente com velocidade mais baixa. Tudo isso o ônibus acabe perdendo a passagem. A gente sabe que muitas vezes o tempo de espera, principalmente a parte da noite, nos sábados, domingos e feriados, a espera de muito mais de meia hora. E a gente sabe que dependendo do local onde você esteja em Campina Grande, você passa mais do que meia hora dentro do ônibus. Então, se você tem toda essa questão de tempo e ainda por cima você tem
uma dificuldade de acessar um ônibus no embarque e desembarque, e você tem uma menor velocidade dos ônibus, obviamente a empresa vai sair lucrando. Por quê? Porque muitas vezes você pensa que vai conseguir fazer a integração temporal, mas não vai conseguir. E isso foi pensado dessa maneira, porque senão o prefeito não teria dado a integração temporal como uma forma de barrar o aumento. Ou seja, a empresa sai ganhando com o aumento e a empresa sai ganhando também com o fim da possibilidade da integração. Ou seja, isso é de caso pensado. Claro. A gente não tem nem o que dizer. E voltando então, pessoal, aqui a questão da ação popular em si, né? A Gilead fez agora todos esses apontamentos de cunho, digamos, político, né? De cunho, digamos, extrajurídicos, bastante pertinentes e bastante importantes. Mas voltando, portanto, à questão da ação, com base na qual nós acreditamos que não há outro caminho a não ser a determinação para que a integração volte a funcionar como sempre funcionou, para além dos argumentos dos quais eu já falei aqui, a previsão em lei municipal, previsão no edital, previsão constitucional, imposição constitucional, nós também pedimos na ação popular que seja determinado pelo juízo da primeira vara de fazenda pública aqui de Campina Grande, onde está tramitando a ação, que os idosos acima de 65 anos possam usar os transportes públicos independente de cadastro. O Estatuto do Idoso, se eu não me engano, artigo 39 ou 59, agora eu não estou lembrando muito bem especificamente o artigo, mas ele é claro, ele diz, basta que se faça prova da idade, basta que o idoso apresente um cartão de identidade, apresente, portanto, um documento com foto e com data de nascimento, e uma vez que isso seja feito, ele, tendo mais de 65 anos, ele vai entrar no ônibus tranquilamente, né? E aqui o que está acontecendo é que o município e a STTP, eles estão exigindo pré-cadastro. Isso é ilegal, né? Então, esse também foi um dos pontos pedidos na nossa ação popular. A determinação para que não seja obrigatório o cadastro, o pré-cadastro dos idosos aqui na nossa cidade, né? Para que possam, portanto, utilizar os transportes públicos. Outro ponto que nós pedimos também na nossa ação popular, isso com base num estudo que foi apresentado pela Prefeitura, de uma consultoria americana, de uma consultoria inglesa chamada Expert Market, Market Expert, basta que vocês digitem aí no Google, Market Expert, transporte público do Brasil, e vocês vão acessar o site em inglês dessa consultoria, e nesse estudo está lá dizendo que os usuários grandes, em média, passam 1 hora no coletivo e mais 26 minutos esperando o próximo. Que nós para, obviamente, traduzir para o português esse estudo que foi apresentado, de modo que, portanto, não tem para onde correr, está escrito lá, né, está dito por profissionais, está dito por profissionais gabaritados, que o usuário de Campina Grande passa mais ou menos 1 hora entre pontos e mais dentro do período de 1 hora que é proposto pelo município, que é proposto pela STTP. Então, nós pedimos, com base nisso, que esse período de integração fosse aumentado para, no mínimo, 1 hora e meia. 1 hora e meia ainda é pouco, né? Mas aí esse foi o pedido mínimo. Além disso, nós pedimos também indenização, né, por danos morais coletivos perpetrados contra a coletividade de Campina Grande. Não é dano moral para nós, isso é impossível, né? Vamos deixar isso claro, é dano moral para a população campinense. Como é que isso vai ser depois formalizado? É competência do juiz, ele vai determinar, né, que sejam tantos mil para tal instituição, tantos mil para tal fundo municipal, né? Não fica, obviamente, nenhum
nenhum desse dinheiro com nós, autores populares. Perdão. Então, nós pedimos uma indenização de, no mínimo, R$100 mil por conta da publicidade enganosa, que tem sido veiculada nas redes sociais, que tem sido veiculada até na televisão. Porque o que é que acontece? O município está dizendo que a integração não vai acabar. O município está dizendo que vai ficar do mesmo jeito. Basta você entrar aí no Facebook do Citrans, entrar aí no Facebook, né, da STTP, que você vai ver essa propaganda dizendo que não vai acabar. Isso é uma propaganda enganosa, porque a gente sabe que acabou. Né? Não vai acabar lá o elefante branco, que ficou. Não vai acabar lá a estrutura física, que ficou. Não foi demolida. Mas a integração espacial com baldeação gratuita acabou. Né? Basta você entrar também numa série de reportagens do próprio JPB, né, da Rede Paraíba, que fez várias reportagens explicando isso, para dizer que acabou, portanto, a baldeação gratuita que sempre foi historicamente feita dentro do terminal e, através de propaganda enganosa, o município e a STTP e todos os outros réus, são 12 réus nessa ação, município, STTP, o consórcio Santa Maria, o consórcio Santa Verônica, a Expresso Nacional, a Transnacional, a Aviação Cruzeiro, a Cabral, né, o prefeito Romero, o superintendente Félix, o Citrans e o Conselho Municipal de Transportes. Então, são 12 réus nessa ação, todos responsáveis diretos ou indiretos pela efetivação da política pública de transporte municipal, que deverão, a nosso pensar, ser condenados pela prática de propaganda enganosa, na medida em que peças publicitárias patrocinadas por eles têm dito expressamente que não vai acabar o terminal, o que é mentira, porque já acabou. Né? E isso, inclusive, pode configurar crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Né? É engraçado que eles usam um jogo de palavras, porque eles dizem o terminal de integração não vai acabar lá, e a não ser que ele bote o prédio abaixo, o que eu acho difícil que ele faça. Só que a função primordial do terminal de integração, que é a operação gratuita, sem limite de tempo, como nós utilizamos o terminal de integração, ela acabou. Então, ele faz o que é o principal, que é o nosso ponto de questionamento. Então, o que acontece? Ele faz esse jogo de palavras, ele nos induz a dizer, não, a integração não acabou. Acabou. Desde o primeiro, a gente não faz mais a integração do jeito que era. O prédio está lá, virou um grande ponto de ônibus. Só que, através de uma propaganda bastante complicada, leviana, até chegou a dizer, ela está lá dizendo que o terminal, a integração não acabou. Quando, na realidade, o que não acabou foi o prédio, o terminal. Mas a integração mesmo já não ocorre mais. Além dessa nossa alegação de publicidade enganosa, repito, prevista expressamente no Código de Defesa do Consumidor, o nosso pedido de danos morais coletivos se consubstancia também no fato de que está havendo uma péssima prestação do serviço. Né? Há alegações de pessoas dando conta de que os ônibus estariam demorando muito mais, de que os ônibus estariam demorando para que, eventualmente, se completasse o período de 1 hora e que se torne impossível fazer a baldeação temporal como está regulamentada. Né? Então, com base nessa má prestação de serviços e com base na publicidade enganosa, né? Também com base no próprio descumprimento de todos os instrumentos normativos sobre os quais falamos aqui, é que nós baseamos também o nosso pedido de danos morais coletivos em favor da coletividade campinense. Né? Pedimos também que fosse determinado aos réus que aceitassem a moeda corrente. Né? Existe um burburinho aí na cidade de que, a partir
de amanhã ou a partir dessa semana, só vai ser aceito o cartão, né? Só vai ser aceito o cartão para que se possa, através dele, fazer o pagamento da tarifa. E isso não tem guarida legal, é contravenção penal. A recusa da moeda de curso, né, nacional é contravenção penal. Então, nós teríamos aí, vejam, só, né, nesse primeiro momento, em tese, configuradas duas infrações penais. A primeira, sobre a qual eu já falei, a publicidade enganosa, além de ser ilícito civil, é também passível de ser enquadrada enquanto infração penal, e a própria contravenção penal, que é uma infração penal de pena menor, né, de menor potencial ofensivo, como se diz juridicamente, certo? Então, foram esses os nossos pedidos jurídicos. Pedimos também que fosse permitida aos idosos a possibilidade de voltarem a descer pela porta do meio, porque também como uma forma de prejudicá-los, como uma forma de fazer com que eles percam mais tempo e portanto, não consigam fazer a baldeação temporal. Agora eles estão tendo de descer pela porta do fim do ônibus, né, passar por uma catraca antes, por uma roleta, o que pode, inclusive, causar acidente, né, e, portanto, com base nessa má prestação do serviço, é que nós pedimos também os danos morais coletivos. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Assim, essas são pequenas coisas que a gente colocou na porque elas acabam sendo síntese do serviço de hoje. A gente sabe que desde anos atrás que nós convivemos com ônibus sucateados. Os ônibus daqui normalmente são ônibus que são retirados de linha, principalmente no Rio, no interior de São Paulo. Poucos ônibus aqui são realmente novos. E que a gente enfrenta toda uma sorte de dificuldades para poder utilizar esse serviço. Algumas semanas atrás, circulou nas redes sociais um vídeo de um motorista não lembro se da Cabral ou se da Nacional, subindo ladeira acima com a roda do ônibus que se desprendeu. Então, as empresas, elas propagandeiam, inclusive propagandeiam, tanto na mídia impressa, como na TV, como no rádio, que elas estão em uma crise por perda de passageiros. A gente sabe que eles perdem passageiros por causa da sua incapacidade de prestar um serviço de qualidade. Só que o que foi que aconteceu? Agora, com essa questão da integração temporal, do fim da utilização da porta central pelos idosos, raramente um idoso sai pelaquela porta, a não ser que realmente haja uma cobrança do motorista e que ele realmente tem uma locomoção muito prejudicada. Se o idoso ele tiver uma locomoção, mais ou menos o motorista é orientado a fazer com que ele passe pela roleta. Além disso, nós temos toda essa questão do dinheiro que não é mais recebido. A gente tem a obrigatoriedade de comprar o cartão, de ter o cartão da bilhetagem eletrônica, que isso é uma antecipação de renda para eles. Sim. E que faz com que a gente, inclusive, perca o poder de decisão. Porque se eu tenho aquele dinheiro e eu não posso mais acessar pelo ônibus, eu vou colocar aquele dinheiro no cartão. O que me impede de escolher se eu vou querer fazer a minha viagem de ônibus, se eu vou querer usar o mototáxi, se eu vou querer pegar um motorista de aplicativo. Então, ela, de certa forma, ela barra nosso poder de escolha. E que a gente sabe que eles alegam a questão de segurança, mas os ônibus, todos os dias, nós temos relatos de assalto em ônibus. O curioso é que nunca roubam dinheiro do ônibus, roubam os passageiros. Por isso que as empresas não se preocupam em resolver esse problema. Elas não têm prejuízo algum. Só nós que temos esse prejuízo. Então, assim, a gente tem uma sorte de motivos
para trabalhar essas questões. Exato. E que estão bem expostas, eu digo a vocês, dêem uma lida na nossa inicial da ação, vejam os pontos que a gente trabalhou, porque eles são pontos que todo mundo que faz o acompanhamento do transporte público, quem utiliza o transporte público, são vários problemas que todos nós passamos todos os dias. Pois é. Então, vejam, eu acredito que a gente conseguiu aqui nesse tempo, quase uma hora, eu acho, uns 40 minutos, aliás, melhor dizendo, mais ou menos uns 40 minutos de transmissão ao vivo aqui, em que tentamos explicar quais são as fundamentações jurídicas da nossa ação popular, de modo que, sinceramente, pessoal, sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista constitucional, né, eu não consigo vislumbrar como que não possa ser julgada procedente a nossa ação popular. Só para a gente finalizar, né, eu acho que é interessante a gente registrar as interações do pessoal aqui: Sandra Fernandes, Eric Batista, Luiz Paulo Faccioli, Inafran, né, Lindalva, né, Karina Davidson, João Matias, Valdênio, Rafael, Sandro Marcelino, Karen Fernandes, né, Franklin, Aldemiro, Vinícius, Anderson, André, Ricardo, Maria Tereza. Então, um abraço para vocês que estão nos acompanhando, obrigado por nos acompanhar. E eu acho que caminhando talvez para o final, né, Gilead, só para a gente resumir mais uma vez o que é que nós estamos pedindo nessa ação popular. Primeiro, que seja ativada a integração espacial com baldeação gratuita lá dentro do terminal, como sempre aconteceu desde 2008. Isso não impede que o sistema de integração temporal exista, isso não impede, principalmente, que o sistema de integração temporal seja aperfeiçoado, como deve ser, né? Se a prefeitura quiser, se o município quiser, se a STTP quiser, ótimo, que coloque em prática um sistema de integração temporal e que ele seja aperfeiçoado cada vez mais. Mas o fato é que temos lei municipal, temos o edital da concorrência e temos o princípio constitucional que impedem efetivamente o fim da baldeação gratuita dentro do terminal de integração aqui em Campina Grande. Outro ponto é a necessidade de se respeitar o transporte público gratuito para os idosos acima de 65 anos, sem necessidade de pré-cadastro. Isso está dito no Estatuto do Idoso. Outro ponto é a necessidade de respeitar a moeda corrente nacional. Ninguém pode recusar receber um pagamento em real, seja em dinheiro, de papel ou de moedinha, né? Ou de metal. Ninguém pode se recusar a isso. Outro ponto é a indenização pelos danos morais coletivos que foram perpetrados contra o município de Campina Grande, né? Na medida em que a prefeitura, em que a STTP, em que os réus colocaram no ar uma publicidade claramente enganosa, né? Além da má prestação de serviços públicos que tem sido feita pelos réus. Repito, são 12 réus, né? O município, a STTP, o Conselho Municipal de Transportes, os Citrãs, o Consórcio Santa Maria, o Consórcio Santa Verônica, as 4 empresas que prestam serviços, a Cabral, a Expresso Nacional, a Nacional e a Cruzeiro, além das autoridades municipais, os senhores prefeito Romero e o senhor superintendente Félix Neto, né, que são responsáveis diretos ou indiretos pela implementação desse serviço municipal de transportes. Então, foram esses os pedidos. Pedimos também que a integração temporal fosse aumentada para, no mínimo, 1h30, haja visto um estudo técnico que deve ser traduzido, né, por um profissional gabaritado nomeado pelo juiz, estudo técnico esse, que é mencionado em várias reportagens, Market Expert, né, reportagens, inclusive, presentes no site da Prefeitura, no site da STTP, né. Pedimos, não, esqueci de falar, Juliana, também um dos pontos mais importantes, a revogação do aumento, melhor dizendo, a anulação do aumento da tarifa, que subiu
de R$ 3,30 para R$ 3,70, com base numa portaria expedida pelo superintendente da STTP. E a lei municipal que regula a concessão dos transportes em Campina Grande é clara. Só pode haver majoração de tarifa, só pode haver aumento de tarifa via decreto do prefeito, né? Então, o superintendente não é prefeito, não poderia ele, portanto, aumentar a tarifa, né? E outra, na medida em que o juiz determinar essa anulação da portaria, nós pedimos que, caso, né, seja vontade do prefeito, esperamos que não seja, pedir um novo decreto aumentando, que isso seja feito com no mínimo 60 dias, né, para compensar, né, todo esse período em que houve o aumento de forma ilegal, né? Então, basicamente é isso. A gente agradece mais uma vez a todo mundo, né? Eric tem comentado aqui sobre a questão do direito de vir, concordo contigo, Eric, né? Tem feito menção aqui ao plano diretor do município, que a gente também mencionou, nós mencionamos o plano diretor. O Rafael Meira está dizendo que acha lamentável esse cartel que está prejudicando toda a população que literalmente depende do transporte público. Johnson Silva está dizendo que é uma safadeza o que estão fazendo com o povo, né? O que mais? São vários recados que a gente tem recebido aqui. Sandra Fernandes comentou que é muita falta de respeito com os usuários de ônibus. E, enfim, são várias as interações. O pessoal do Instagram também, a gente agradece. Não sei se ficou legal a transmissão, foi a primeira vez que eu fiz isso, né? Quem sabe a gente faz futuramente quando sair a liminar para comemorar, né? E é isso, né? Então, é importante a gente ficar, né? É importante nós, enquanto cidadãos, estarmos sempre atentos ao que acontece na nossa cidade. A ação popular é um instrumento, é um remédio constitucional previsto, obviamente, na própria Constituição, que deve ser levado em consideração quando há algum tipo de lesão ao patrimônio público, como está havendo aqui na nossa cidade, né? Então, a gente espera que todos os nossos argumentos sejam acatados, né? Modéstia à parte, a inicial ficou muito bem fundamentada, né? São 60 páginas de argumentos, 60 laudas de argumentos, todos com provas, né, das leis a que fazemos menção, leis municipais, Constituição, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Contravenção Penal, doutrina jurídica, Ringo Sarlet, Lênin Streck, enfim, grandes nomes que defendem que o princípio constitucional do processo deve ser respeitado. E, basicamente, um grande abraço, obrigado. Eu peço a vocês que acessem o texto inicial da nossa ação popular, que acompanhem as discussões, principalmente quem tem interesse, porque a gente sabe que essa é uma luta. Tem alguns companheiros que já acompanham essa luta contra uma forma de opressão mesmo à população da cidade, a população mais pobre, a população mais carente, que é o preço da passagem, que já acompanham há alguns anos. Mas eu peço que aqueles que estão acompanhando agora, principalmente por questão dos impactos dessa mudança, que leiam a nossa ação popular, vejam os nossos argumentos, que compartilhem esses argumentos, que caso tenham alguma opinião, que deem a opinião aqui, a partir do perfil do companheiro Olímpio, do meu perfil, das notícias que rolam na mídia campinense sobre a nossa ação popular, que vocês deem a opinião, que se vocês tiverem alguma ideia, alguma forma de ajudar nesse processo, que entrem em contato, porque sozinhos nós não conseguimos nada. Isso é uma luta que não beneficia somente a mim, ao Olímpio, mas sim a toda a população, a todos os trabalhadores. A gente sabe que o trabalhador que gasta aquele dinheiro na passagem, cada aumento, cada centavo, cada passagem a mais que ele paga faz diferença. Porque muitas vezes o trabalhador tem a sua passagem, tem a passagem dos seus filhos que vão para a escola, que vão para a universidade,
e que acabam sendo prejudicados. A gente sabe que esse aumento acaba por tirar um pouco mais. A gente sabe que hoje em dia a nossa renda ela está cada vez sendo mais mastigada. Então, cada um desses aumentos que são para custear o lucro de empresas, para custear a margem de lucro dessas empresas, do Citrans, e também para beneficiar politicamente a prefeitura, ele acaba nos prejudicando, ele acaba tirando parte da nossa renda e, como disse mesmo o próprio Eric, sempre influenciando, inclusive, no nosso direito de vir. Então, eu peço a vocês que compartilhem, que leiam, se possível, conversem com o pessoal, conversem com seus amigos no trabalho, na escola, na universidade, conversem com os familiares e expliquem que essa ação ela foi perpetrada e que o que a gente puder fazer para tentar reverter esse processo e para impedir que a população mais carente de Campina Grande seja penalizada em favor de grandes grupos empresariais, o que a gente puder fazer para evitar que isso ocorra, a gente vai estar trabalhando. E é importante repisar o seguinte, não se trata de uma ação com o famoso juiz esperneante, como a gente usa no jargão jurídico. A gente não está juntando um bocado de argumento jogados ao ar, são argumentos jurídicos, né? A luta popular é importante ser feita, né? É um campo mais importante de atuação, às vezes esse campo institucional, muitas vezes, inclusive, a gente sabe que não é o ideal para que as lutas populares sejam travadas, mas é um campo a mais, né? A gente tem visto que há uma movimentação muito forte desde o início do ano, no sentido de haver grandes protestos dentro do terminal, capitaneados por ativistas, capitaneados por estudantes, por professores, e ao lado de toda essa movimentação, né, que tem sido feita pela população com os protestos, praticando a desobediência civil, que é legítima, que é legal, que é constitucional, essa nossa ação popular é mais um instrumento a tentar garantir que seja feita a justiça aqui na nossa cidade. É importante também registrar que temos o companheiro Aldo Branquinho como terceiro autor popular nessa ação, não pôde estar aqui presente conosco, infelizmente. Somos 3 autores, eu, Giliar e Aldo, Giliar e eu. Tivemos a colaboração também de Joyce Cainara, que está aqui nos produzindo, né, como estagiária nessa nossa ação popular. E para caminhar, de fato, para o fim, agradecer quem entrou agora, o Bruno Campos, Antônio Oliveira, Larissa Bondim, Jonathan Silva, Eric Breno, né? Agradecendo pelos comentários, pelas interações, e é isso, né? Então, leiam a inicial, se empoderem sobre o tema, para que a gente consiga debatê-lo da melhor maneira possível. A integração espacial não pode acabar. Não sou eu que estou dizendo isso da boca para fora. É o Estado Democrático de Direito, é a legislação que vigora no nosso país. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Até mais. Agora, como é que desliga isso? Fecha a janela. Se fechar ele no... Fecha a janela. A outra. A outra? Beleza. Deixem salva a live que estão pedindo. Como é que deixa? Aqui, encerrar no Instagram. Peraí, fechei não. Encerrar vídeo ao vivo. Compartilhar. E salvar. Aqui não. Facebook. A live fica. No caso é só ali que eu acho que salva. Pode fechar o Facebook, a live fica. Acho que não, bicho. Fica. Quantas pessoas estão nos vendo? Assim, o pessoal tá vendo aí? Sim. Gente, esse é o problema de quem não tem muita intimidade com redes sociais. A gente não sabe mexer mesmo. Tá aqui salvar vídeo. Não, o Instagram já tem que vir acabou. aqui. É aqui no Facebook mesmo, ele fica salvo. Rapaz, se fechar esse negócio... Não tem ninguém mais assistindo, só tem uma pessoa. Deixa eu ver aqui.
Assistir a vídeo com comentário, compartilhar, enviar. Compartilhar agora público. Compartilhar no seu linha do tempo. Não, mas eu acho que pode fechar, ele não vai ficar. Pode? Então, Pode. pronto. Valeu, galera. Valeu. É possível que as alterações não sejam salvas. Eita. Não, mas